Eu já li 56 livros sobre dinheiro. Alguns foram uma perda de tempo e outros transformaram a minha vida, e é por isso que eu hoje te trago os 9 que fizeram uma diferença real na minha vida e que me fizeram chegar onde estou hoje. E assim evitas perder tempo com aquilo que não resulta. Estes livros que eu te vou mostrar não me ensinaram apenas a ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Ensinaram a pensar, a agir e a decidir de forma diferente. E o dinheiro veio como consequência disso tudo. Caso não gostes de ler, está tranquilo que eu também te vou dar aqui algumas alternativas à leitura. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui eu estudo formas de fazer dinheiro online, enquanto comento todo este meu caminho como vou do 0 ao 1 milhão e a ser reconhecido pela Forbes como um 30 under 30, aplicando tudo aquilo que eu vou ensinando aqui. Aproveito para dizer que eu não sou consultor financeiro, tudo o que vou dizer é apenas e só a minha opinião, e já agora muito obrigado à Trade Republic por estar a apoiar este vídeo, mas falamos mais sobre isso depois. Para ti, que não adoras ler, vamos começar com algo mais soft e mais fácil de começar, ok? Eu aprendo muito a ouvir as histórias das outras pessoas, eu já disse aqui isto várias vezes, então este primeiro capítulo é dedicado a livros de histórias de pessoas reais que me inspiraram a ir mais longe, contadas pelos próprios, o que é espetacular. E começamos pelo Kevin Hart. Eu não gostava de ler, era uma seca, ficava com sono, lia 10 páginas e pá, estava pronto para dormir, é o que é. Mas o Kevin Hart é o meu artista favorito e durante a faculdade eu queria muito ler o livro dele e foi aí que eu descobri o Audible, ou seja, esta aplicação que eu te vou mostrar que me fez começar a consumir livros sem os ter de ler. Como? Alguém me está a ler o livro e no caso deste livro é o próprio Kevin Hart que o está a ler. Então tu ouves o Kevin Hart a narrar-te o livro, o que foi espetacular para mim que não gostava de ler. Eu até vou deixar aí o link na descrição que te dá acesso a um livro gratuito para começar, podes literalmente escolher, foi o que eu fiz com este livro e foi graças a isto que eu comecei a ganhar um gosto pela leitura real, portanto com livros mesmo a sério, sem ser só a ouvir. Eu nessa altura que estava na faculdade passei de não ler nada para ler mais de 30 livros, entre livros físicos e audiolivros. Ok, então como é que um livro de um humorista está num vídeo sobre ganhar dinheiro? Este livro inspirou muito com esta ideia que a tua vida e o teu ponto de partida não definem a tua meta. Eu adoro esta ideia, eu tive uma infância tramada. Ou seja, não é que eu sentisse que tivesse sido tramada, mas eu sei que foi mais complicada do que a maior parte das pessoas que me foram rodeando durante o meu percurso. E isso não foi razão para eu cruzar os braços e culpar o contexto onde eu cresci e a dificuldade que eu tive e essas coisas todas. E o Kevin Hart teve tudo para correr mal. Cresceu num bairro difícil, pai toxicodependente, dificuldades na escola e tornou-se ainda assim numa das maiores estrelas do humor do mundo e um empreendedor de sucesso, que muita gente não sabe que ele é, com vários negócios. Então 3 das ideias que ficaram comigo neste livro foram, primeira, que a chave para aprenderes qualquer coisa é calares a boca e ouvir. Pronto, calas a boca, ouves e eu levo isto para a minha vida. Em muitos encontros eu sou por norma a pessoa que pergunta e não tanto a pessoa que fala. Segunda coisa, pessoas com calos trabalham duro, mas há pessoas com mãos macias que trabalham ainda mais duro, porque estão num nível em que conseguem trabalhar duro e ainda tratar das suas mãos. Isto foi uma ideia que ele passou lá no livro e é uma coisa que eu também tenho vindo a melhorar ano após ano. No fundo, e pondo isto em linguagem corrente, não é só trabalhar muito, é também trabalhar bem e de forma inteligente, coisa que eu nem sempre fiz. Por fim, ele fala desta ideia que os atalhos podem te levar a sítios mais rápido, mas a experiência que ganhas no caminho é que te permite continuar no sítio quando lá chegares. Porque esta coisa de querer chegar e saltar todos os passos e depois chegas lá e não dá em nada e não consegues te manter lá é uma realidade. Mais uma vez, tens aqui o livro no Audible, caso te interesse. Este próximo livro foi dos primeiros livros que eu fiz um resumo aqui no meu canal. Eu vou deixar na descrição para ver se quiseres, mas eu adianto já. Peço desculpa porque eu era muito mais novo. Este livro era O Correr para Vencer, que fala no fundo da história da criação da Nike. E honestamente eu amei conhecer esta história. Hoje nós todos conhecemos a Nike. E o grande segredo para esta marca ter continuado cá foi por causa do Phil Knight, o criador, portanto o fundador da Nike, nunca ter parado. Ele começou sem saber o que estava a fazer, sem dinheiro, sempre aos tropeções, sempre a improvisar, mas no final ele conseguiu construir este império que muitos de nós não só conhecem como também usam. Então para todos aqueles que querem começar perfeito e que querem começar só quando souberem tudo, este é um livro que vai ajudar a quebrar um pouco essas barreiras. Até o logo da Nike, este logo que vocês estão a ver aqui, ele foi comprado por $35 a uma estudante de design gráfico porque tinha de ser, tipo, era o que dava e ficou até hoje no fundo. Eu costumo dizer esta frase algumas vezes: mais vale começarmos médios e começarmos do que estarmos à espera para estarmos um dia perfeitos e nunca mais darmos o primeiro passo. E eu acredito mesmo muito nisto. Mais uma vez, super recomendado. Terceiro livro, Spaceman, de Mike Massimino. De todos os livros, eu li isto na altura da faculdade, este é provavelmente aquele que mais me inspirou na vida no geral. Eu fiquei triste quando o livro acabou, no fundo. Esta é a história deste astronauta chamado Mike Massimino, porque foi escrito pelo próprio, que tinha este sonho de ir para a NASA e se tu sentes que estás atrasado na vida, ou que já falhaste muitas vezes, ou simplesmente se queres uma história inspiradora, tu à partida vais gostar disto. Ele conta como é que ultrapassou o medo que tinha
tinha para cumprir o seu sonho de ser astronauta. Ele queria ser astronauta, mas tinha medo de alturas, não gostava de montanhas russas e uma data de outras coisas que poderiam fazer desistir. Uma das ideias-chave deste livro bate com a dos outros. Eu estou a perceber aqui uma linha de coisas que eu gostei na altura da faculdade, que foram todos lidos na altura da faculdade. O problema não é falhar, o problema é parar. Ele falhou aos exames para entrar na NASA, vezes e vezes sem conta, não tinha a visão indicada para ser astronauta, literalmente não via bem, e ainda assim, com tudo contra ele, conseguiu encontrar um caminho que deu. O pensamento aqui é: tentei, falhei, e com isto o que é que eu vou conseguir fazer para mudar a situação onde eu estou? Que é, no fundo, uma filosofia de vida que eu também tento ter todos os dias. Mas aprender só o que os outros fizeram pode não ser suficiente. Por vezes é importante termos estratégias práticas para melhorarmos tanto os nossos sistemas como os nossos comportamentos. E é aqui que se encontram os próximos 3 livros, sendo o primeiro o Hábitos Atómicos. Provavelmente já ouviste falar sobre este livro, ou se calhar até já o leste, e este foi para mim dos livros mais importantes que eu li a nível de produtividade. Eu realmente ganhei mais tempo. Eu, se pudesse dar assim um testemunho, está aqui o meu testemunho, eu apliquei coisas deste livro, continuo a aplicar e funcionam. E olhem que eu tenho alguma resistência às vezes com coisas best-sellers e que toda a gente faz e toda a gente lê, mas este, foi especial realmente em mim. Aqui vais aprender a criar sistemas para criar bons hábitos. Um exemplo, e talvez aquilo que mais mudou a minha vida, foi esta simples ideia de colocarmos à nossa frente aquilo que queremos fazer e tirarmos aquilo que não queremos. Ou seja, eu não quero distrair-me com as redes sociais. Então, eu, por exemplo, se vier aqui ao meu telemóvel, vocês não conseguem encontrar uma única rede social aqui, tipo na capa do telemóvel, nem se eu fizer scroll, vocês não conseguem encontrar nada disso. Porquê? Se eu vir a rede social vou ter vontade de clicar, então para isso eu tenho que pesquisar a aplicação e só aí é que eu vou. Então às vezes naquela coisa vou ao telemóvel e está aqui, vou só aqui um bocadinho ao Instagram e de repente estou lá meia hora, não me acontece agora. E mesmo quando eu clico, ok, vou tentar clicar, eu tenho que esperar para conseguir utilizar. Então eu tenho aqui várias barreiras que eu só venho aqui a esta aplicação se me apetecer mesmo na realidade. Esta aplicação que eu te mostrei agora chama-se OneSec e ainda utilizo outra que se chama Roots, que no fundo bloqueia as aplicações durante um X período de tempo e também uso bastante. Por outro lado, eu também quero ler todos os dias, por exemplo, antes de dormir. Então, eu deixo o livro que eu estou a ler nesse momento ao lado da minha cama. Então, todos os dias, quando vou dormir, vejo lá o livro. É muito mais fácil pegar nele do que se tivesse de pensar agora tenho que ir buscá-lo não sei onde para começar a ler. Tipo, já está lá. Pronto, eu estou a vê-lo. Então, eu vou à partida vou fazer isso mais facilmente. Então, realmente, queres aprender a manter bons hábitos ou criar bons hábitos e eliminar os maus, é dos melhores livros que podes ler. Hábitos Atómicos. O próximo livro é o The Total Money Makeover e também ouvi no Audible e foi por causa deste livro que as minhas finanças na minha vida geral mudaram para sempre. Mas antes de partilhar isto, deixa-me só partilhar esta estatística contigo que eu vi aqui no meu canal, que diz que 60% das pessoas que veem os meus vídeos não subscrevem o canal. Achas que podes só confirmar se és subscrito? Obviamente, se eu te acrescento algum tipo de valor, é uma grande ajuda que me dás e é só para ter essa verificação. Então, voltando aqui ao vídeo. Eu estava na faculdade também quando li este livro, aqui especificamente, e embora seja um livro com várias regras americanas sobre dinheiro e finanças, tu aprendes literalmente todas aquelas bases para conseguires melhorar o teu comportamento com o dinheiro. Aprendes os 7 passos do bebê, os baby steps, para conseguires corrigir os erros do dinheiro até ao ponto de teres um plano para te conseguires reformar com bom dinheiro. Passas por aprender a pagar dívidas que tenhas, a construir o teu fundo de emergência, até começar a investir para o teu futuro. Este livro no Audible é lido pelo próprio Dave Ramsey e eu honestamente não sei o que é que acharia do livro se eu lesse hoje. Não sei, isto foi o primeiro livro de finanças que eu li há muitos anos já. Mas sei que mudou literalmente todas as minhas decisões financeiras a seguir. Por exemplo, eu fiz o meu primeiro investimento sempre depois de ouvir este livro. Investi na altura na Pepsi, tinha 100 euros poupados e usei tudo para isto. Hoje continuo a investir todos os meses porque percebi que é possível ter mais dinheiro no futuro. Nós nunca podemos dizer que é garantido porque não é, mas é possível. E isso para mim é o que importa e é por isso que eu continuo a seguir este meu plano. Tu podes investir através daquelas que são corretoras e se quiseres uma regulada na União Europeia muito bem vista e simples de usar, podes fazê-lo na Trade Republic, que são meus parceiros. No fundo, isto é o sítio onde tu fazes os investimentos. Tu aqui tens várias formas de investir. Tens esta forma que é simplesmente deixares o teu dinheiro na plataforma e ficas, neste caso, a render. Neste momento está a 2% a taxa, anual, obviamente, mas isto pode ir variando, ok? E o dinheiro tu vais recebendo mensalmente. Tu consegues ver que eu tenho recebido aqui uns 8 euros, quase 9 euros por mês. Só com este dinheiro que eu tenho aqui de lado. Atenção, isto não é um depósito bancário e tens um limite até 50 mil euros, ou seja, tu se tiveres 60 mil euros só vais ganhar 2% de 50 mil no máximo, ok? Para além disto, tu tens outras hipóteses de rentabilizar o dinheiro. Neste menu tu consegues ver as várias formas onde consegues investir. Neste caso, eu agora utilizo maioritariamente para isto dos juros, mas no fundo, se tu quiseres investir em ações, ETFs, essas coisas todas, tu podes fazê-lo aqui. Se tu quiseres investir nos mercados privados e tudo mais, também o podes fazer aqui. Tens ainda rendimento fixo, onde isto é como se fossem obrigações ou outros produtos similares, onde eu consigo escolher, por exemplo, até dezembro de 2026 fica a ganhar 2,09%. Até dezembro de 2026, nesta hipótese aqui, em USD, portanto ali em euro, aqui em USD, fica 4,52. Posso emprestar dinheiro à Apple, ou ao McDonald's, ou ao governo dos Estados Unidos. Então nós temos aqui
várias formas de rentabilizar através de empréstimos, ok? Depois temos aqui também a parte de cripto, portanto isto aqui é uma coisa mais recente que eles têm, ou seja, no fundo tem aqui uma hipótese enorme de fazer este vosso plano, e ainda tem o cartão deles, que é uma forma mais fácil de agilizar o dinheiro. E para além disto, se vocês tiverem pelo menos 50 euros investidos mensalmente, têm acesso ao saveback de 1%, onde vocês fazendo compras com este cartão, 1% vai diretamente para o investimento que vocês depois escolham aqui dentro. É assim, isto tem muita coisa, vocês não têm que utilizar tudo, mas podem pelo menos explorar para ver se alguma coisa faz sentido. Caso queiras ver por ti próprio, tens o link na descrição, ou então tens o código QR aqui se te for mais fácil. E para terminar esta categoria, um livro que eu li já sendo uma pessoa um pouco mais experiente, então não tirei se calhar tanta coisa como poderia ter tirado se não tivesse tanto conhecimento já nesta área, que foi aqui a Psicologia do Dinheiro, também outro best-seller, também demorei muito tempo até ler este livro, mas li e realmente eu percebo porque é que as pessoas gostam tanto deste livro. Isto ajuda a pensar sobre o dinheiro, que muitas vezes é mais importante do que simplesmente saber muito sobre o dinheiro, ok? Portanto, saber pensar sobre ele é importante. E este livro vai-te ensinar então a pensar sobre isso na carteira. E, espero eu, vai também ajudar a quebrar várias ideias que possas ter sobre o que é ter sucesso financeiro, que muitas pessoas acham, e por isso é que muitas pessoas também seguem caminhos ou acreditam em coisas e caem em esquemas que são bons demais para ser realidade. Tipo, ter dinheiro não é ter o Ferrari ou ter a casa de luxo, é muito mais do que isso, e isso na verdade não é sinal que a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa pode ter uma vida de luxo e depois todos os meses estar à rasca. E esta ideia que a riqueza é invisível é muito importante, porque tu não consegues ver a carteira de outra pessoa, não consegues ver as contas de investimento, não consegues ver o banco dessa pessoa, mas consegues ver se ela tem um Lamborghini, consegues ver se ela tem um relógio caro, mas pronto, no fundo isso não é sinal que estás rico. Uma prova disto são os jogadores de futebol, que segundo a Forbes, mais de 90% dos futebolistas declaram falência nos primeiros 5 anos depois de terminarem a carreira. Sim, eles tinham milhões e milhões e milhões. Como é que depois entram em falência? É pronto, então no fundo é um pouco esta lógica. A riqueza não se vê, a conta bancária não se vê, as contas de investimento não se vêem, mais uma vez. Nós vemos apenas aquelas coisas que o dinheiro pode comprar, que nem sempre significa que as pessoas tenham finanças saudáveis. Eu vou deixar também na descrição um vídeo que eu fiz sobre este livro, caso tu não queiras ler ou simplesmente queiras um resumo feito por mim, e espero que te seja útil. Mas nós até podemos aprender mais sobre dinheiro e ainda assim ter dificuldade em fazê-lo na prática. E por isso é que é importantíssimo também aprenderes sobre a melhor forma de enriquecer que existe no mundo, que é a criação de negócios. Calma! Eu entendo, criar negócios parece uma coisa que só consegue quem já tem muito dinheiro, alguém com muita experiência ou com muito conhecimento, mas e se existisse esta forma de criarmos um negócio com apenas 100 euros? E é aqui que chega o próximo livro, que é o $100 Startup, ou o Startup Começa a Sua Empresa por 100 euros. Em português não é tão bonito o título deste livro, mas no fundo este livro mostra-te que os negócios nem sempre começam com dinheiro nem com um grande plano. Começam quando nós fazemos algo útil, com algo que nós já temos, e alguém te aceita pagar por isso, por essa coisa útil que tu fazes. Eu comecei a fazer vídeos para a internet quando era mais novo, com uma câmera velha que tinha perdido em casa e com um tripé inventado, que no fundo era um conjunto de vários livros que serviam de tripé. E hoje em dia tenho um estúdio, isto aqui é um dos rendimentos principais da minha empresa. Comecei sem dinheiro, comecei sem plano, sem equipa e pior, sem saber que isto dava dinheiro. Então este livro ensina exatamente isto, como é que tu também o podes fazer, como é que podes começar a ganhar dinheiro extra e criar um negócio com o que já tens em casa e com aquilo que tu já sabes fazer. Então eu também te deixo um vídeo que eu fiz sobre isto, que eu já fiz muitos vídeos sobre livros, também te deixo na descrição. Um segundo passo que complementa bem este livro é este aqui, que eu também adorei, que é o $1 Million Weekend. Eu sou um comprador recorrente das coisas deste autor, que é o Noah Kagan. Não sei se é assim que se diz, o nome em português não fica muito bem, mas pronto, eu compro algumas coisas deste autor e no fundo a empresa dele enviou-me uma das primeiras cópias que eles lançaram. Espetacular, mas só havia em inglês, ainda não havia a tradução. A ideia deste livro é ensinar-te como é que tu consegues criar uma ideia de $1 milhão, neste caso era dólares, porque ele é americano, em 48 horas. Spoiler, não o vais conseguir fazer, mas tu podes aprendê-lo como é que consegues preparar tudo e planear tudo nestas 48 horas. E tens aqui logo este início que é o básico do básico, que é depois aqui o modo para isto tudo. Vais encontrar um problema que as pessoas têm que tu consigas resolver, vais fazer uma oferta irresistível para isto e depois vais tentar não gastar dinheiro a testar se esta ideia funciona antes sequer de pensar nisso, do gastar dinheiro. Pronto, e o livro todo é bastante prático, é muito fixe se tiverem interesse nisto. Agora, se tu quiseres pegar nisto, eu estou a dar isto meio por uma ordem, e conseguires chegar ao teu próximo nível, chegamos a um dos melhores livros que eu já li desde que
que, epá, eu criei o meu negócio e que eu já o implementei no meu negócio, que é este chamado $100 Million Offers do Alex Hormozi. Pá, eu já gastei dinheiro a mais com coisas que também este autor vende, ok? É uma realidade. A pessoa é uma máquina nos negócios, é um craque nos negócios e eu tenho praticamente tudo aquilo que ele vende. É o que é. E uma coisa que eu acho que é mesmo muito importante e para qualquer pessoa que leia ou que aprenda alguma coisa é que tente aplicar, porque se não aplicarem não vale nada. Então este livro há de custar para aí uns 20 euros e eu só o último pequeno lançamento que fiz de um produto, seguindo o que está aqui no livro, fizemos aí uns 40, 50 mil euros. Isto não é garantia que vais ler isto e vais fazer 40 ou 50 mil euros, né? Brutos. Pronto, isto é faturação. Mas é um exemplo real para teres uma ideia que às vezes nós conseguimos ler uma coisa, aplicar e essa coisa consegue resultar. Se nós já fizemos muito mais dinheiro com alguns lançamentos de produtos e de eventos, já fizemos, certo? Mas não, para o tamanho de evento que foi, fizemos bastante mais dinheiro do que aquilo que de outra forma não faríamos. Então, mas o que é que está aqui dentro? Bem, se tu estás a criar um negócio ou se queres criar um negócio, este livro ensina-te no fundo a criar uma oferta tão boa daquilo que tu vais vender que parece parvo recusar. Um pouco aquilo também que se estava a falar neste livro aqui que eu ainda agora falei. E eu vou-te mostrar um pequeno exercício de uma oferta meio improvisada seguindo aqui o modelo que eu aprendi neste livro. Eu vou utilizar a nossa plataforma de ensino. Nós temos uma plataforma de formação de finanças no fundo, que é o Atlas Financeiro, e eu, usando aqui o que aprendi no livro, eu criei este pitch meio improvisado, assim muito rápido, só para perceberes a onda. Ok, então vou começar. Imagina que queres finalmente pôr as tuas finanças em ordem, mas não sabes por onde começar. Não tens tempo para andar a estudar tudo e tens medo de fazer asneira com o teu dinheiro. É normal. O Atlas Financeiro existe para resolver exatamente isso. No Atlas Financeiro tu não recebes apenas umas aulas, recebes um sistema completo. Primeiro aprendes com especialistas portugueses, cada um na sua área, fiscalidade com quem vive de fiscalidade todos os dias, imobiliário com quem trata de créditos todos os dias, investimentos com quem investe diariamente. Depois não ficas perdido no meio de uma biblioteca gigante de vídeos. Ao entrar vês qual é que é o teu nível, recebes um mapa adaptado a ti e à tua vida. Portanto, estás aqui, este é o teu próximo módulo, esta é a tua próxima tarefa. Não tens que adivinhar, não tens que andar a saltar de vídeo em vídeo ao acaso. Além disto, tens sessões mensais ao vivo e uma comunidade de pessoas como tu, para tirares dúvidas e manteres consistência, que é muito importante. Isto no fundo não é teoria que nunca vais utilizar. Tens também, para ajudar nisto, ferramentas práticas que te poupam tempo e dinheiro. Modelos, templates, guias para lidares com bancos, impostos, investimento, coisas que usadas uma vez podem pagar o ano inteiro desta subscrição. Há pessoas que depois de uma formação, seja a renunciar a um crédito, a ajustar retenções, a evitar um investimento, etc., já recuperaram o valor que pagaram. Não é garantido, mas é possível. Agora, vamos falar de preço. Se tu fosses falar um a um, portanto one-on-one, com um destes profissionais, uma sessão com cada um podia custar-te facilmente centenas de euros. E mesmo assim ficavas com um sistema sem comunidade, sem tudo organizado num só sítio. No Atlas tens acesso a tudo isto durante 365 dias com atualizações constantes por um café por dia ou um jantar por mês, se quiseres. Pagas por 12 meses o que poderias pagar por uma sessão individual com um destes especialistas. E se entras agora, bloqueias o preço atual para sempre. Mesmo quando o valor da subscrição subir no futuro, e vai subir, tu continuas a pagar o que pagaste hoje. Depois aqui metemos o CTA, sei lá, o link está na descrição, e está mesmo na descrição, tens aqui o código QR, se for no anúncio, clica aqui para ir para o meu evento gratuito, blá blá blá. Isto foi, pá, claro, isto não foi uma oferta pensada e tal, isto foi em 5 minutos enquanto estava a escrever o vídeo. Isto aqui que tu tiveste a ouvir foi uma coisa estruturada que se eu tentasse fazer sozinho, por mim próprio, sem ter uma estrutura e um framework, iria ser muito mais complicado. Então tu num bocadinho, né? Tu conseguiste perceber o que é que nós estamos a oferecer, qual é que é a diferença, é tudo real, portanto não há mentiras aqui, porque é que compensa tanto o investimento nisto. Tirei-te também, se calhar, espero eu, algumas das dúvidas, algumas objeções e algumas das coisas que te fazem pensar, será que isto é um esquema, será que é certo para mim? Então isto tudo vocês aprendem neste livro e a fazer coisas melhores do que esta que eu fiz, ok? Certamente. Concluindo este livro, se tu tens algo para vender, é um livro para leres, ok? Mas ler por si só pode não ser para ti e não é desta forma que se calhar que tu queres aprender a ganhar mais dinheiro e está tudo bem, mas deixa-me então dar-te esta ajuda. Se tu gostavas de ter uma lista de coisas que te deem mais dinheiro e que te façam rentabilizar o teu tempo, para darmos aqui um próximo passo sem teres que ler, clica neste vídeo aqui onde eu te mostro 9 compras que me fazem ganhar mais dinheiro todos os dias. Obrigado pelo teu tempo e espero poder contar contigo no próximo vídeo. Tchau!